Olá, boa noite, tudo bem com você? Mais uma noite, estamos aqui, uma noite abençoada com você para estudarmos o que? A Palavra de Deus está aqui em minhas mãos, ó, que bênção, a Palavra de Deus está comigo e também nós estamos aqui para orarmos junto, buscar mais o Senhor. Jesus está perto de voltar. E aqui junto com você, eu venho fazer essas lives para incentivar você a estudar mais, ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia em casa, tá bom? Não sai daí, vai até o final. Você está no canal CBS com Evangelho Eterno, tá? No YouTube e no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nós estudamos a Bíblia. Nós também fazemos sorteio de brindes, os dias dos namorados está chegando aí e o pessoal aqui de Anchieta vai concorrer a um jantar romântico do dia dos namorados, tá bom? Então você vai entrando aí, vai compartilhando, coloca teu nome, você precisa comentar para participar do sorteio, tá bom? Senão eu não sei o que você assistiu. Olha, está tendo muitas visualizações, mas não tem Tem gente que está visualizando, mas não comenta. Se você vê e não comenta, não tem como participar do sorteio, porque eu não sei o seu nome, né? E você, quando comenta, seu nome fica aí e você entra no sorteio, tá bom? Então vamos cantar enquanto você vai entrando aí. Vamos cantar ao nosso Deus e depois nós vamos orar e estudar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto, vamos cantar. Hoje é Se Ele Não For o Primeiro no Seu Coração. Dá a letra aí para você cantar junto comigo.
vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Que maravilha! Nós, quando estamos com Jesus, nós vivemos, né? Jesus tem que ser o primeiro em nosso coração. Você tem colocado Deus em primeiro lugar em sua vida? Pense aí. Se você parou para assistir, você já ganhou um ponto, já parou alguma coisa para assistir essa live que vai falar. Queremos falar de Jesus aqui, falar de Deus. E você está aí do outro lado ouvindo, e Deus vai falar ao seu coração. Gente, é o que mais nós precisamos nesses últimos dias, é nos apegarmos a Deus. E como é que nós nos apegamos a Deus? É estudando a Bíblia, buscando a palavra de Deus. Por isso que, olha, eu trabalhei o dia inteiro hoje, mas estou aqui, estudei, estava estudando até agora, preparando PowerPoint para vocês, tudo mais, tá bom? Para nós juntos estudarmos a Bíblia e entender melhor a vontade de Deus. Então nós estamos nas séries dos casais, né? Hoje é um casal muito especial. Hoje eu irei falar de José e Maria, Maria, mãe de Jesus. E a tarefa que Deus deu para esses dois foi grandiosa demais. Foi eu acho que a maior responsabilidade que o ser humano pegou na terra foi Maria e José pegaram, foi cuidar do Filho de Deus. E aí, vocês acham que foi fácil cuidar do Filho de Deus? Cuidar de Jesus foi fácil? Em uma parte foi fácil, mas a outra foi difícil, porque você sabe que tinha um inimigo que não queria que Jesus ele crescesse e vencesse, não era? Então, meus queridos, nós precisamos aprender com esse casal. Nós iremos aprender com eles agora como eles conseguiram, né? Como eles conseguiram essa bênção, né, de cuidar do Filho de Deus, tá bom? Então você está aí do outro lado, nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude. Eu vou orar por você e por sua família. Não sei se você está assistindo ao vivo, se vai assistir na madrugada, de manhã à tarde. Eu sei que tem muita gente assistindo. Quero agradecer as pessoas que estão colocando as histórias aí, que estão compartilhando. Um abraço para todos vocês. Eu vou falar o nome de todos, senão a live vai ficar muito grande, tá bom? Então, um abraço para você. E você está sendo usado por Deus para levar o Evangelho para outras pessoas. E você que está aí, que ainda não compartilhou, compartilha. Se for possível, coloca no teu story também, para que a palavra de Deus chegue no máximo de gente. Graças a Deus está dando certo, tem bastante gente assistindo as nossas lives. Então, vamos lá, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu estou aqui junto com meus amigos, meus irmãos. Peço ao Senhor uma bênção sobre cada um de nós, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender a Tua vontade para a nossa vida. Me ajude a falar segundo a Tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo coloque as palavras corretas na minha boca para mim falar, e que ao ouvirem essa live, Senhor, Teu Espírito Santo mostre a eles e eles se convençam do poder que tem no Evangelho, que é a salvação do ser humano. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, que coisa boa, você aí do outro lado. Nós estamos aqui ao vivo. Seja bem-vinda aí, Vera Lúcia, aí do bairro Planalto, aqui da Anchieta. Seja bem-vinda. Então, meus queridos, olha só. Hoje nós iremos ouvir narração de uma história muito legal. José e Maria. Olha só. Esse lugar é chamado Nazaré. É uma cidadezinha pequena. Dizem que tinha entre 250 a 300 habitantes só. Poucas famílias moravam aí, todo mundo se conhecia. Era um dos menores bairros, mas naquele tempo já era uma cidade.
E ali morava uma jovem abençoada que chamava-se Maria, né? Dizem que Maria tinha entre 15 e 17 anos quando ela chegou, né, para se desposou com José. Ela morava aqui em Belém, em Nazaré, né? E também tinha esse homem chamado José. José era um viúvo, né? Ele era da linhagem de Davi, vinha da família de Davi, da linhagem de Davi. Boa noite, Valdívia, seja bem-vinda. E José era um homem trabalhador carpinteiro, né? Um homem aí já formado, porque ele era viúvo. E Maria era uma jovenzinha entre 15 e 17 anos, como eu falei. E os dois eles combinaram e se casaram. Mas naquela época, eles já tinham passado o papel e tudo, estavam esperando o tempo, né, para se casar. Eu casei com minha esposa numa data e esperei um tempo para a gente casar na igreja. Tinha que esperar. E José e Maria, eles estavam esperando o tempo deles se casarem, deles ir morarem juntos. Eles não tinham morado juntos. Mas ela já era desposada, como a Bíblia falou, já estava compromissada, já era esposa de José, só não tinha vivido junto, tá? Maria. Então, um dia Maria estava em casa e apareceu um anjo para Maria. Nós vamos ler isso aqui, em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, tá bom? Vou abrir aqui para mim, a palavra de Deus está aqui. Você deve ler em casa aí também, nessa live. Ou amanhã você vai ler essa história todinha. Ela está aqui, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, tá? E você pode ler o capítulo 1 inteiro e você vai ver que bênção é. Diz o seguinte, E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha, tá vendo? E vendo o anjo até ela, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum, ou nunca deitei com homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha a resposta de Maria, Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha só, que coisa maravilhosa aqui,
Que mulher de fé. Seja bem-vinda, irmã Cláudia, Deus te abençoe. Seja bem-vinda você aí do Paraty, aqui, Deus abençoe você. Que mulher de fé essa mulher, né? Essa jovem, mulher, essa jovem. Imagina só, os sonhos dela, ela pensava, né? Ela ia casar com um homem da linhagem de Davi, né? Com José, um homem bom, era um homem muito respeitado lá, uma pessoa boa, José, muito respeitado, muito cristão. E Maria estava feliz, amava José. E o anjo falou para ela que ela ia engravidar, mas não era de José. Ela ia ter um filho, o poder de Deus viria sobre ela e o filho estaria nela. Então, olha, Deus colocou um embriãozinho, né, na barriga de Maria, colocou um embrião, tá? Fez nascer lá com o poder dele. Não teve nada de relação nenhuma, foi Deus que plantou a sementinha lá e dali nasce Jesus. E essa moça, ela não ficou pensando em meu casamento, José não vai me querer mais. E ela amava José. E ela, depois que ela ouviu tudo que o anjo falou, olha o que aconteceu. Ela disse, faça-se a tua vontade. Foi isso que nós lemos aqui no verso 29? Foi no verso 38. Disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que maravilha. Imagina só, ela estudava a Bíblia e estava esperando, né? Esperando a vinda do Messias. E ela era uma menina pobre, uma jovem pobre, mas era obediente a Deus. Ela queria fazer a vontade de Deus. E quando ela teve a notícia, ela não hesitou. Por quê? Ela não duvidou, porque ela lia a Bíblia e ela entendia que Jesus nasceria na época dela. Mas ela nunca pensou que nasceria dela. Mas quando o anjo falou, ela aceitou de primeiro. E ela poderia também, sabia que ela poderia ter perdido a vida. Se José denunciasse ela poderia ser apedrejada, porque naquela época as mulheres que adulteravam era apedrejada. Aí, Maria foi lá, foi contar para José, né? Contou para José. E José ficou ali triste, não acreditou de primeira. Ele ficou pensando, essa mocinha vem dizer que está grávida, que o Messias vai vir dela. E José ficou ali, não acreditou, né? Mas não saiu falando para as pessoas. José ficou calado e orando a Deus o que devia fazer. Ele era um homem bom, para não defamar ela, José ficou quieto. E foi orar a Deus. De repente, aí Deus vai e fala com ele, confirma, né, o que Maria falou. Maria tinha falado para ele que um anjo apareceu e que ela estaria grávida do poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e ela teria um filho. E Deus foi lá, falou com ele, mandou um anjo, falou com ele, e ele entendeu, ele também esperava o nascimento do Messias. Então, esse casal agora se uniu para chegar e se apegar para fazer a vontade de Deus. Olha só, esse casal trocou os sonhos deles. Maria e José tinham o sonho de formar uma família, né? Eles estavam já para casar, já tinham casado e iam morar junto. E ali o anjo falou para José que ele não tocasse em Maria até ela ter o filho. Imagine você, José era viúvo, né? Ele já era casado e casa com uma jovem. E ali, depois desse momento, José e Maria foram morar juntos. Imagina só que homem
respeitoso, que homem temente a Deus. Deus pediu para ele não tocar na mulher, na Maria, e ele morava junto. Não sei se eles dormiam junto, mas talvez sim ou talvez não, ainda não estudei profundo isso. Mas ele estava ali o tempo todo do lado de Maria e não tocou em Maria. Imagine você, 9 meses, com sua esposa, casado, e não poder tocar nela. Imagina só. Mas José era um homem que temia a Deus. Ele respeitou Maria, né? E Maria ali carregando o Filho de Deus, Jesus. Que coisa linda. Vamos prosseguir a história. Chegou um momento que eles tinham que ir lá ao censo, né? Que chamou lá, todo mundo tinha que ir para Jerusalém. Aí José também levou Maria. Maria era uma mulher forte e foi levada no lombo de um jumentinho. Naquela época era o transporte que existia, era um jumentinho, e eles andavam. Era longe, enfrentando o sol do deserto. Mesmo grávida, Maria era forte e foi. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês agora. Olha só, Maria, sendo obediente a Deus, ela podia reclamar, né? Ela, carregando o Filho de Deus, e ter que enfrentar o sol do deserto. Meu irmão, minha irmã, o privilégio de servir a Deus, as bênçãos que nós recebemos é mais espiritual. Não é bênçãos aqui, porque naquela época existia carruagem. Deus podia pegar uma carroça coberta e dar para ela, mas não, Deus deixou correr solto, do jeito certo, né? Deus não deu luxo para eles e nem facilitou para Jesus. Ele tinha que vir como ser humano, passar por toda a dificuldade que o ser humano passa. E às vezes nós servimos a Deus, e porque servimos a Deus queremos ter tudo, né? Ter vida mansa, vida boa. Não, Maria e José enfrentaram essa batalha junto. Olha só, chegando lá em Jerusalém, muita gente, Maria já perto de ganhar bebê, e José batia em uma porta, batia em outra porta, e não conseguia um lugar para eles dormirem. Aí teve um homem que emprestou para ele um lugar onde tinha os animais, e Maria já estava sentindo as dores do parto. Maria já estava querendo ter o bebê Jesus, e ali, olha só, Maria tem o bebê, não tinha nenhuma parteira, não tinha ninguém. José foi quem teve que ajudar no parto. José ajudou o Filho de Deus nascer, e ali Maria está com o Filho de Deus em seus braços. Colocou ele numa manjedoura, né, no lugar onde os animais comiam. Ela voltou ele, né, no lençolzinho, e colocou ele ali na manjedoura, como todo mundo sabe. E Maria olhava, esse aqui é o Filho de Deus. Imagina só, o Deus do universo, olha, um tamanho de gente bem pequeno sendo cuidado pelos seres humanos. Olha o tamanho de amor que Deus tem, que Jesus tem por você. Ele lá no céu era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e podia estar em todos os lugares que ele quisesse, onipresente, onipotente, e ali ele deixou tudo de lado para ser um bebê, dependendo do ser humano para ser cuidado, por amor a mim e a você. Maria e José, chegou o dia, naquela época tinha que levar para apresentar no templo, e quando eles levaram lá, encontraram esse senhor, chama-se Simeão. Simeão sentiu, o Espírito Santo tinha falado para ele que ele não morreria antes de ver o Messias, e o Espírito Santo tocou nele e ele percebeu que esse era o Messias. E ele ficou muito feliz, muito feliz. E ele disse a Maria: olha, Maria, essa criança, ela veio para a salvação de muitas, mas também muitos vão se perder por causa que não vão crer nele. E Maria guardava, e ele disse assim: olha, uma espada transpassará o teu coração. Maria naquele momento não entendeu, mas no dia da crucifixão de Jesus ela entendeu. E Simeão falou para Deus: Senhor, agora o Senhor pode me fazer dormir, eu posso descansar em paz, que eu já vi o meu Rei, o meu Salvador.
E de repente o rei Herodes, né, ficou bravo por causa que depois que os reis magos vieram falar do rei, ele saiu querendo matar as crianças, mas Deus advertiu a José e Maria para fugir, e eles fugiram para o Egito, né? Foram embora. Mais uma vez Maria ali cuidando, com cuidado com o Filho de Deus, ela cuidava com muito amor. Olha como um casal unido pode fazer a vontade de Deus. Olha só, Maria e José carregando aquele bebê ali naquela estrada de novo, mais uma longa viagem, e carregando um bebê. Olha só, Maria, serva de Deus, para vocês verem, vocês que são cristãos, querem só vida boa. A mãe de Jesus, ela andava no deserto, no sol quente, na poeira. Deus não poupou o filho dele quando bebê andar no sol quente, na poeira. E você que é cristão, que crê em Jesus, ainda só quer ter vida boa. Ele disse que nesse mundo nós vamos ter aflição. Se você está passando por algum problema, não se preocupe. Deus está querendo te fortalecer para você vencer as dificuldades. E em breve não teremos mais nenhuma dificuldade. E Maria ali encarando, foram embora. Com um tempo depois, o Herodes morreu e Maria volta, né? Maria ali ensinando a Jesus a orar. Olha que coisa linda, que cena linda. Jesus sendo ensinado a orar. Ó, Jesus teve que aprender tudo de Maria. De repente, tinha a festa anual e eles foram e acabaram perdendo Jesus. Cadê Jesus? E quando procuraram Jesus, Jesus estava lá na sinagoga, né? Junto com os magistrados lá, com o povo aí, os sábios, e ele, com a infância dele, eles estavam, né, abismados com o conhecimento que aquela criança tinha. E Maria sai procurando mais José, de repente ela encontra ele e chama ele. E eles vão embora para casa e ela diz, Jesus fala para ela, eu tenho que fazer o trabalho à vontade do meu Pai. E voltaram para casa, né? E ali Jesus cresce e aprende o ofício do seu pai terreno, né? Que é ser carpinteiro. José era carpinteiro, Jesus aprendeu a profissão de carpintaria. Então esse casal, meus irmãos, eu quero chamar um pouco aqui a atenção. Esse casal largou todos os sonhos deles, todos, para cuidar das coisas de Deus, né? E aí Maria largou o sonho dela. Mas eu quero te falar uma coisa para vocês aqui. Muita gente fala que Maria e José, eles não tinham relações, né? Não era marido e mulher. Era sim. Maria, ela só teve Jesus como filho. Os irmãos de Jesus que tem são filhos de José do primeiro casamento dele, né? Mas eles viviam como marido e mulher, tá? Eles viviam como marido e mulher normal. Maria só não teve mais filhos, tá? Deus não permitiu, Deus só permitiu Jesus nascer dela, tá certo? Então, olha só, esse casal aqui largou os sonhos dele para viver os sonhos de Deus. Foi fácil cuidar de Jesus? Não foi. Como eu falei, vocês viram as lutas que era, né? O diabo puxava para um lado querendo matar o menino, puxava do outro, e eles tinham que fugir, e eles tinham que correr, e ali junto. Então, olha, servir a Deus nem sempre vai ser fácil, né? Mas eu falo, em todo lugar, sofre menos quem serve a Deus. Não diga que não. Eu vejo muito cristão falando o seguinte: os cristãos sofrem mais do que os mundanos. Não é assim. Você não sabe, eu já fui mundano e eu sofria muito mais quando eu era mundano do que agora que eu sou cristão. E olha que eu passo muitas provas. Mas hoje as provas que eu passo, eu tenho Deus para me guiar, para me ajudar a sair delas.
Antes eu sofria mais, por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Eu ia fazendo o que vinha na telha, assim, ia tentando resolver os problemas, ia resolver um, causava outro. Ia fazendo só problema, porque eu não sabia, não orava, não buscava a sabedoria de Deus. E hoje não. Hoje eu tenho paz, eu tenho dificuldade, eu digo, Senhor, está em tuas mãos, me ajuda a passar, e a gente passa. Então, meus queridos, você ser cristão não quer dizer que você vai ter vida boa. Vida boa Deus promete para você lá no céu. Eu quero fazer um convite para você. Assim como Deus chamou Maria e José para cuidar dos filhos deles, Ele chama você para falar do amor de Jesus para outras pessoas. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas com a ajuda de Deus, assim como Maria e José cuidou de Jesus, você vai conseguir também. Você tem um chamado, Deus está me usando para falar para você que está ouvindo ao vivo e você que está assistindo depois no YouTube, de madrugada ou à noite, você está recebendo um chamado para falar de Jesus. Como? Você compartilha essa live, você já está fazendo um trabalho para Jesus. Você falando para seus familiares, eu assisti uma live tão boa que falou de Maria e José, que eles fizeram, largaram tudo para cuidar do Filho de Deus. E eles conseguiram cuidar do Filho de Deus. Aí você já está fazendo, né? Compartilhando, falando. Lembra quando o pessoal assiste novela? Eu lembro quando eu era criança, eu nem assistia, que eu não tinha televisão, mas o pessoal falava, eu acompanhava a novela pelo que o pessoal falava. De vez em quando eu ia na casa do vizinho, assistia um pouco, mas a maioria das vezes minha mãe não deixava, eu ia, eu ficava, e no outro dia meus amigos ficavam contando o que aconteceu na novela. E eu acompanhava a novela. Tem que ser assim o cristão. O que você aprendeu hoje, conta para outras pessoas também, tá bom? Aí, olha, José e Maria entregaram Jesus pronto. Jesus ali estava pronto para a obra que Deus mandou ele vir para a terra. Jesus ali estava já como adulto, né? Já estava pronto para seguir mais o seu ministério. E José e Maria conseguiram cuidar do Filho de Deus. Eles conseguiram com a ajuda de Deus. Foi fácil? Não, eu repito que não foi fácil. Eles enfrentaram muitas dificuldades, mas foi prazeroso. José e Maria, eles descansam em Deus. Eles descansam no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, ore a Deus sobre isso. Maria, a Bíblia não fala que Maria está no céu. Nem José, a Bíblia não fala. Por quê? Nós não sabemos se Maria já está no pó da terra, né? Maria não foi ressuscitada, porque quando Jesus subiu para o céu, Maria ainda ficou na terra. Jesus subiu, ela ficou na terra, que Lucas mesmo fala aqui, que ela foi batizada com o Espírito Santo quando eles foram orar. Jesus já estava no céu. Então, nós não podemos pedir a Maria, nem a José. Nós temos que pedir a Jesus, que é Jesus que está intercedendo por nós lá no céu. Lembra do santuário que nós estudamos? Então, olha, se você ora pedindo a Maria alguma coisa, não ore mais, ore pedindo a Jesus. Você pode ir até Jesus, não precisa usar Maria, porque Maria está dormindo, ela está aguardando Jesus voltar. Mesmo que não tem relato nenhum que Maria foi para o céu. E outra coisa, mostre-me um milagre que Maria fez aqui na terra. Mostre-me um milagre que ela fez. Ela deixou Deus fazer um milagre na vida dela, que foi ter o Filho de Jesus. Foi um grande milagre que Deus fez na vida dela, sendo virgem, teve o Filho de Deus. Mas ela não fez nenhum milagre com vida. E depois de morta, vocês acham que ela vai fazer milagre?
Ah, irmão Cícero, mas eu já recebi milagres. Olha, Deus, por sua misericórdia, por você não conhecer bem a sua fé, Ele, por misericórdia, com pena de você que não conhecia a verdade, Ele te dá a cura. Não foi Maria que te deu a cura, não foi Maria que fez o milagre. Foi Deus, por misericórdia. Mas agora você sabe a verdade, tá bom? Eu sei que você foi ensinado que Maria está no céu intercedendo por nós. Não está. Quem está no céu intercedendo por nós é Jesus Cristo, tá bom? Jesus, e nós podemos ir até Ele confiando nele, porque Ele deu a vida para isso acontecer, para nós ter acesso a Ele, a Deus e a Ele, ao Pai. Através de Jesus nós chegamos a Deus Pai, tá bom? Uma boa noite para você. Quero orar com você e pedir a você que deixe Deus te usar. Compartilha aí, ó, no YouTube, no Facebook, tá? Vai lá no meu YouTube, é melhor para as pessoas assistirem. No YouTube CBS com Evangelho Eterno e compartilha lá. É melhor porque muita gente não tem mais Facebook. Vai lá no YouTube, na minha página do YouTube você compartilha com as pessoas. Um abraço para você que está vendo aí no YouTube e um abraço para você que está aí no Facebook. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, na Tua presença, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero pedir em nome de Jesus Cristo que Teu Espírito Santo abra a mente de cada pessoa que está vendo essa live e eles entendam, Senhor, que o Senhor ajuda a gente a vencer, a cada casal. Abençoa cada casal para que eles se unam-se, como Maria e José se uniram para fazer a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira, tá bom? Quinta-feira no mesmo horário, às 20 horas, 8 da noite. Fique com Deus.